Olá, tudo bem? Estamos de volta hoje com uma super querida, uma pessoa que eu amo profundamente, uma amiga maravilhosa, e que veio bater um papo conosco sobre um assunto que nós duas já tomamos alguns vinhos falando sobre isso. Seja bem-vinda, Raquel. Muito Ah, obrigada por ter aceitado esse convite. eu que agradeço, é um prazerzão estar aqui com você, ter você aqui na minha casa, que é Belo Horizonte, né? Você também, ó, tá dentro do meu coração. Ai, que bom, que bom, que bom. Então, estamos gravando aqui em Belo Horizonte, porque é a cidade onde a Raquel mora. E eu vou pedir que você se apresente a Raquel pela Raquel. Ok. Então, olha, a Raquel, primeiro é uma mulher livre, é uma mulher que gosta das coisas belas da vida, é mãe da Ana Clara, é filha da Marisa e do Haroldo, é irmã da Maria Clara e uma pessoa que ama a vida, assim, e faz de tudo para ter as melhores oportunidades de ser feliz. É uma pessoa linda, viu, gente? Vocês vão conhecer um pouquinho da Raquel. Nós vamos tratar de um tema que nós chamamos, é uma palhaçada minha, uma coisa que eu inventei. E que eu falo sempre, de tanto falarmos sobre isso em mesa, tomando vinho, conversando fiado, isso veio parar aqui. Porque ultimamente eu me defino como aposentada emocional. E daí, em papos com amigas, a gente acaba sempre falando de relacionamentos, né? Porque mulher fala muito sobre isso. Relacionamentos de todas as ordens, né? Relacionamentos familiares, relação com filhos, relacionamentos profissionais e relacionamentos românticos, como não poderia deixar de ser. Gente, tá difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu não sei se é a faixa etária, eu não sei se é o fato de, né, das pessoas 40 mais estarem com um pouquinho mais de dificuldade de encontrar uma companhia bacana, uma companhia adequada. Porque eu não sei se nessa idade é mais sobre tanto apaixonamento ou sobre aquela companhia que preenche mesmo. E aí tem muita gente que sonha, tem muita gente que não sonha mais. É o meu caso. E aí, você sonha ainda? Esse conceito ele veio, gente, eu morri de rir. Eu morri de rir. Porque eu falei assim, eu também acho que eu sou uma aposentada emocional. Aí a gente troca muita risada por conta disso, né? Sim. Mas eu acho que antes de falar qualquer coisa, né? Tudo que a gente falar aqui, pelo menos que eu falar, tá, Roberto, não é para convencer ninguém, não é a verdade, não. São simplesmente consequências da vida que a gente teve, de que a gente vive. Tá toda a nossa audiência já é brifada disso, viu? De que ninguém aqui quer ensinar nada para ninguém, nós estamos contando história da nossa vida e o que a gente vê por aí. É isso E aí. daqui 6 meses isso pode não ser nada mais disso. Exatamente. Acho que algumas coisas não vão mudar, não. Mas assim, é uma coisa muito engraçada, né? Porque é um momento em que a gente tá melhor, assim, em vários aspectos, né? Pelo menos não no ápice, mas pelo menos a gente se sente muito mais segura, tem muita clareza de tantas coisas na vida, e eu acho que a gente sabe tão bem o que a gente não quer, a gente tem eu pelo menos me sinto muito mais pronta para lidar com desafios, com dificuldades em relacionamentos, mas é um momento em que realmente você pensar em uma relação que vai ser uma relação de longa, que gere realmente essa ligação emocional profunda mesmo, Uhum. essa de entrega, essa de ceder,
você tá pronta, mas ela não acontece mais. Porque envolve confiança, envolve uma construção, né? Precisa sonhar alguma coisa junto, precisa construir alguma coisa junto, precisa planejar alguma coisa juntos, porque senão fica meio manco, meio besta. E às vezes em que você se depara com situações em que mexe com esse sonho, mexe com essa, esse vai ser a longo prazo, esse, né, esse eu acho que vai rolar e tal, as coisas se desfazem como um papel, como se nada tivesse acontecido. E aí você começa a se blindar realmente da emoção, né? Você começa a querer relações que preenchem outras coisas. Ou que te divirtam, ou conversar com as amigas, ou trabalho. E para quem trabalha muito, que, né, é o nosso caso, precisa caber na vida prática. Não, e eu acho que se a gente for pontuar, né, e é muito difícil falar sobre esse assunto porque a gente está vivendo uma sociedade maluca. Então a gente não sabe nem definir muito as coisas, porque acho que as coisas são muito novas ainda para ter conceitos e definições, né? Então a gente vai vivendo, vai aprendendo. Mas eu acho que um dos pontos que leva a essa aposentadoria é justamente porque acho que não há ainda um entendimento ou uma norma, uma prática de como lidar com essa mulher que trabalha, com essa mulher que tem a vida dela, com essa mulher que tem filho, com essa mulher que ela só quer um relacionamento. Gente, era para ser muito fácil. Exatamente. E parece que é uma coisa complicadíssima, porque estamos num momento da sociedade em que o homem já não provê, ele já não banca. Sim. A maioria não banca nem a família que ele construiu, aquela família que construiu do início e que segue, né? É uma coisa dividida, muitas vezes, na maioria das vezes. Como tudo, há exceções, mas por regra, hoje, não é mais aquela coisa que o homem banca, a mulher fica em casa, e a mulher cuida do filho, ou dos filhos, e a mulher trabalha. E ela trabalha muito. E aí tem essa coisa de que ela entra quase sempre com a administração da casa como um todo, entra com metade da grana, pelo menos, e entra com a jornada dupla, tripla, e tem do lado de lá uma pessoa que reclama da falta de tempo dela e que quer que ela faça tudo que a mulher moderna faz, mas que haja dentro de casa como a mulher de antigamente. Sim, senhor, não, senhor. Meu rei, aqui seu prato, faça o que quiser. Não tem como. Não tem como. E eu acho assim, eu já bati muita cabeça com isso e eu acho que os relacionamentos que eu já tive, eles batem muito nesse ponto, que é uma dicotomia entre o seu parceiro gostar de você ser isso, né? De você ter uma autonomia financeira, profissional, etc. E poder ter momentos mais agradáveis, mais fáceis e ter uma vida mais fácil, né? Porque no começo da vida não é assim, né? Exatamente. Não é assim. Quando você é jovem, você está construindo, é tudo uma batalha. E a dicotomia é você tá nesse momento bom, mas ele exige muito da gente, exige muito tempo, exige muito esforço mental, e você também chega estressado em casa. Você também tem os seus problemas que ficam martelando na sua cabeça, porque isso faz parte do que isso era masculino e hoje não é mais só masculino, isso é o que a gente vive. Exato. Né? Que era o só masculino há 20 anos atrás, não. Isso também, a gente chega estressado em casa, a gente também queria, tipo assim, pôr a perna pra cima e ver futebol e tomar cerveja, e a mulher trazer mas não é isso que a gente quer, não é, a gente não quer ser e não é isso que a gente quer, mas o momento também essa pressão que a gente vive, a gente
eles também vivem, a gente também vive. Eu só acho que a gente sabe lidar um pouquinho melhor com isso, do que. Porque a gente consegue ter mais coisas na cabeça do que o homem, né? Então, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já me transformei, de tanta coisa que eu já aprendi até esse dia agora, o que eu vejo é que eu gostaria de trabalhar o que eu trabalho, porque eu trabalho com o que eu amo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser livre pela minha independência. Isso é uma coisa minha, pessoal, minha, da Raquel. Eu acho que eu nasci livre e até a minha numeróloga, ela fala, você veio livre, né? Então, talvez isso seja até uma dificuldade, ou uma coisa minha que gere alguma coisa, não sei, nos relacionamentos. Mas eu gostaria de deixar a Raquel profissional no escritório e realmente chegar em casa a Raquel, hoje eu consigo fazer isso, tá? De ser a Raquel mulher dentro de casa. E aí é isso aí, é o ponto. É de quando começa uma coisa, a partir do momento que acabou a outra, essa transição e a modulação disso, que parece uma coisa muito difícil, do masculino da relação entender. E do nosso masculino, a gente modular o nosso masculino, né? Nem toda mulher é tão masculina que nem nós duas, né? Tem as mais dóceis, assim. Eu imagino que seja menos difícil, né? Assim, a gente tem essa coisa do temperamento forte, de muito cheio de opinião e de trabalhar em um universo muito masculino, né? E de ser meio um dos caras no meio do negócio, porque senão a gente não sobrevive lá. Sim. E uma vez que agimos como os caras, somos vistas como um deles, Sim, na maior parte do tempo. E essa coisa de querer o descanso de casa e de entenderem que, beleza, a mulher do temperamento forte, ela tem um temperamento forte, mas isso não significa, nem nunca significou que ela queira ser o homem da relação. Sim. E essa modulação, hoje, né, depois que você entende que você realmente exerce um papel masculino profissional, a gente exerce um papel masculino profissional, infelizmente, né? Assim, não é verdade, gente, é o que a gente passa, é o que que eu passei até agora, né? Isso não quer dizer, e hoje eu consigo fazer isso com muito mais maturidade, de não exercer esse duelo masculino dentro de casa, né? Porque assim como você também já deve ter feito isso, essa disputa de poder pouco em algum momento. Sim, né? eu reconheço isso, E o amadurecimento, ele muda, ele molda isso na gente, né? E por que isso molda? Eu acho que a gente chega à conclusão muito disso, porque você quer dentro de casa o seu parceiro masculino. Isso. E é isso que depois de muita terapia, depois de muita coisa, você entende que no fundo é isso que você quer dentro de casa. Né? Por mais que você exerça fora de casa uma outra coisa, mas dentro de casa você quer a proteção. Quando tira a farda, quando tira a armadura, quando tira o sapato de salto. Exatamente. Só quer ser a mulher. Eu quero ser a mulher, e eu quero ser a mulherzinha. Exatamente. Eu quero ser a mulherzinha. Mas até você chegar a esse ponto que você desfaz o papel do seu trabalho e muda esse papel para dentro de casa, também tem um amadurecimento. Tem um amadurecimento. Não é tão fácil chegar nesse momento. Sim. Mas eu acho que, às vezes, o que dificulta é que entra a mulher dentro de casa, mas o homem continua vendo a mulher forte que você é fora de casa. Exato. Porque ele te conheceu fora, talvez, provavelmente. Porque ele gostou daquela imagem que ele viu do mulherão trator. E é tão engraçado, porque eu penso que só tem... Eu não conheço o meio termo, tá? Assim, nem de... Como regra, não.
tem exceção para tudo. Sempre, toda hora eu falo isso, porque eu acho que é importante pontuar. Mas que, por regra, eu conheço 2 extremos. É o cara que vê a mulher forte, ele pensa, vou me encostar nela, que beleza. Porque, infelizmente, é isso que nós temos visto acontecer e sentido na pele. Não só nós, nossas parentes, nossas amigas, tá todo mundo aí cheio de história para contar. Que é isso. Tá cheio de homem barbado, adulto, querendo se encostar na gente. E tem o outro lado, que é o outro extremo, que é o cara que olha e fala, nossa, admiro, gosto. Mulher é porreta. Deixa eu domar essa mulher. Eu vou botar ela no bolso e eu vou poder mostrar para todo mundo que eu venci. Eu vou mostrar para mim, eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para todo mundo que eu que mando aqui. Que eu que mando meio nela. Uma anulação, que né? eu vou submetê-la a mim. Sabe? É muito difícil você ver uma tentativa de construção de parceria com uma mulher que se posiciona, com uma mulher que é forte. É muito difícil. E seria tão mais fácil, né? Gente, como é mais fácil? Como é mais fácil você estar com uma pessoa que tá feliz no que ela faz? Que chegou no que ela não sai frustrada do que ela faz, porque a gente passa a maioria do tempo trabalhando, Exatamente. né? A gente chega feliz dentro de casa. Que não tá em casa esperando o tempo inteiro alguém chegar para brigar que ele demorou. Então, assim, às vezes eu sei que a gente tem que dosar o que eu não vou levar as minhas coisas do trabalho para casa, porque às vezes fica chato, às vezes não interessa a pessoa. Mas eu adoraria poder falar das coisas do trabalho eu em casa. Não, isso tá tudo certo. Você não gosta de levar para casa e eu adoraria ter com quem conversar em casa. Mas eu gosto de conversar muitas coisas interessantes. Sim. Eu não quero ficar a mulher calada dentro de casa. Não, eu tô falando do trabalho especificamente. Exatamente. Mas você encontra uma mulher realizada, né? Então, assim, eu acho assim, para qualquer pessoa, igual a gente amiga, não é tão gostoso quando todo mundo tá feliz, Lógico. Tá com um projeto legal, tá todo mundo com astral alto, a energia tá boa, a coisa flui, né? Você tá passando perrengue, chega também e desabafa e que faz olha, parte eu preciso de ajuda faz aqui. Parte do me dá um sucesso suporte ou aqui. de dificuldade, né? Exatamente, me dá um suporte aqui hoje, que hoje é o meu momento de vale e amanhã vai ser o seu, isso em todo tipo de relacionamento, né? Em um momento um é suporte, outra hora o outro ainda que se não entre nas minúcias da situação em si, mas é muito isso, assim, tá cada um batalhando as suas batalhas e é legal, todo mundo tem conteúdo, todo mundo tem outros interesses, não fica ali aquela coisa o tempo todo. Eu tenho pavor. E eu tive uma questão num relacionamento aí que o cara trabalhava muito menos que eu. Isso me incomodava num nível. Credo. Credo em cruz, como se diz aqui. Credo em cruz, Já meu ex-marido, ele brinca que... A gente brinca com isso às vezes, até hoje ele conta essa história, que quando nós nos conhecemos, eu ficava perguntando assim, mas como que é seu trabalho? Mas me explica assim, que hora que você começa a trabalhar? Que hora que você sai do trabalho? E ele rindo depois, ele falava assim, purinho uma entrevista de emprego. Mas assim, eu estava o tempo todo tentando me certificar de que ele não trabalhava pouco, não ia ficar me enchendo a paciência e me cobrando um tempo que eu não tenho, e que não ia ser aquele homem pequenininho, sem assunto. Porque pequenininho para mim, no sentido de uma pessoa para mim que ela não tem vivência de um monte de coisas, ela é menos interessante. E aí a vivência dela de um monte de coisa pode ser de, sei lá, de trabalho com aquilo que ela lida familiarmente, com o que ela absorve de cultura, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, morria de medo de não ter o que conversar. Porque isso me apavora. Aquela coisa de você tem, de fato, assim, quando você começa um relacionamento, você acha que ele vai, né? Ele vai longe. Então, assim, você tem que pensar assim, daqui a alguns anos,
eu vou adorar conversar com essa pessoa. É. Porque é isso. Passa tudo. Mas se ainda é a pessoa com quem você adora conversar, deve ser muito bom. Não, deve ser uma maravilha, assim, a gente vê muito pouco, né, mas, assim, eu vejo, assim, casais velhinhos conversando e rindo, né. Eu tenho uma pessoa da minha família, que eu não me esqueço, ela ainda era jovem, e ela ria tanto com o namorado dela, tanto, 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 que quando eles, por um momento terminaram, eu falei: "Você não vai terminar com ele, senão você vai voltar com ele, porque você nunca mais vai conseguir uma pessoa que você ri tanto com ele". E assim, eu era muito imatura, eu não tinha noção do que eu estava falando, mas Uhum. aquilo me parecia uma coisa tão ideal de Aham. relacionamento, e hoje eles estão casados e eles continuam rindo Aham. com 40 mais, Uhum. sabe, Uhum. assim. E talvez seja um dos poucos casais que eu falo: "Nó, que legal, que legal". Mas é isso, é assim, cada um dentro, todos os 2 têm os seus sucessos, Uhum. né, É. assim, todos os 2 têm os seus sucessos, todos os 2 têm as suas dificuldades, mas eles realmente eles conversam muito, e eles, brincam, e eles contam piada, e eles gozam um do outro, Uhum. e tudo light. Então, assim, eu acho que esse light tá difícil de existir, sabe? Porque até mesmo hoje a gente vê tanta a gente tem tanto politicamente correto que eu acho que isso tá sendo levado até pras relações, Sim. né? Então, assim, às vezes nenhuma brincadeira mais é tida como uma coisa de gozação. Uhum. Então tá tudo, não tem esse light mais, não tem esse light mais. E o momento do 40 mais, pra mim, é o light. Sim. É o Sim. light. Sim, porque todo o resto já é pesado. Então é um momento que você sabe ser light. Por mais que o dia seu seja pesado, você fala assim: "Olha, ficou lá". Por mais que borbulhe um pouquinho na sua cabeça ali na hora que você tá em casa, mas você fala: "Eu tenho que deixar lá, eu Uhum. tenho que deixar lá". Então aqui, eu hoje com 47 anos, eu consigo deixar lá. E aqui, igual, tô aqui, nós estamos bebendo um vinho, é aqui, é esse momento. Uhum. Se tá caindo trovoadas e facas lá fora, sinto muito, eu não posso. Daqui a pouco a gente acode, mas agora não. Depois a gente resolve. Então esse light que a gente tem hoje, que eu não sei se o homem, ele tá conseguindo chegar nesse light também, sabe? Ou se ele ainda tá muito, no querer, eh competir, no querer ter uma mulher muito submissa, ou no querer ainda uma coisa que não existe mais. Talvez exista na mulher muito jovem, aí ele vai pra mulher muito jovem, Uhum. mas eu acho que ele nem acredita que existe isso na gente. Eu acho que eu tenho um pouco de preocupação com elas contra eles e eles contra elas, um pouco não, um Muito. monte. E eu acho que foi isso que fez ficar tudo uma droga, na verdade, porque A aposentadoria chegou. a aposentadoria chegou cedo porque eu fui obrigada. Mas assim, é um saco, porque é isso, assim, aí quem se sente um pouco menos, talvez esteja num momento um pouco menos contente consigo mesmo, um pouco menos feliz com a sua trajetória profissional, ou com o seu momento profissional, ou questão de grana, ou de saúde mesmo, relacionamentos, enfim. As coisas da vida da pessoa, e daí a competição dentro de casa, porque aqui somos dois, somos eu contra ela contra mim, e assim, como é que ela não pode estar mais bem-sucedida profissionalmente que eu nesse momento, ganhar mais do que eu, Deus me livre. Então, mesmo o cara, e sobretudo o cara que quer encostar na mulher, porque isso tem hoje, infelizmente, demais, tá cheio de princesos por aí, e não são príncipes, são princesos. Os princesos, eles querem ser sustentados, mas ainda se sentem umas bostas por estar sendo sustentados, e se sentem mal com isso,
lá no fundo um pouquinho, então eles são grandes sacanas. Eles são os caras que mais traem, eles são os caras que mais diminuem a mulher com comentários maldosos, sabe? São os que fazem mais picuinhas, são os que menos contribuem na relação. O cara que quer submeter a mulher porque quer mandar nela, muito, ele ainda é um cara melhor de lidar do que esse aí. Agora, o que quer mandar vem do machismo de sempre, né? E eu, assim, eu sou contra. Eu sou contra o machismo e eu sou contra o feminismo como ele se oferece hoje, sabe? Como ele aparece hoje. Eu acho que o movimento feminista foi e é muito importante na garantia dos direitos iguais. Dos direitos civis, né? Dessa coisa do mercado de trabalho, direitos políticos e isso, sabe? Desse tipo de igualdade. E aí nós estamos falando de igualdade, não do querer agora inverter os papéis. Porque nós temos... O que a gente vê por aí é um machismo às avessas, assim, né? É só querer trocar de lugar. E eu acho isso uma bobagem, porque todo mundo perde. Mas, enfim... Se todo mundo pensasse em colaboração e, de fato, vamos andar de mãos dadas, vamos cada um fazer seu papel, porque o homem gosta de fazer papel de homem. E a gente adora que eles façam papel de homem. Adora que eles fazem. Não, é maravilhoso. É aquela frase, né? Resolve pra mim. Na hora que ele fala, pode deixar que eu resolvo? Eu falei isso para um amigo nosso um dia desse. Eu não sei se eu falei na sua frente. Eu sei que eu falei, olha, você não sabe o que você fez. Ele me fez um favor. E eu falei, você pode falar isso pra mim, você pode falar pra Raquel, você fala para as chegadas, tá tudo certo, mas muito cuidado com isso que você falou. Ele, como assim? Não tô entendendo nada. Eu falei, meu filho, todo mundo acha que a mulher espera um eu te amo, como você tá maravilhosa. Tudo que a gente quer hoje é deixa que eu resolvo. Seguido de vai lá e resolve mesmo. E por favor... fica até fraca. Não, e por favor, sabe nem o que fazer. Né? Quando a gente é imatura, a gente não deixa a pessoa resolver. Eu não sei, por mais que eu seja muito machona, assim, eu nunca me posicionei muito como... Não, mas essa coisa muito masculina dentro da relação, não, de não deixar fazer, de querer tomar frente, não mesmo. Não, eu acho que tem uma coisa assim, não... Isso aqui é... Mas de não pedir ajuda, muitas vezes, sim. E assim não, isso aqui do supermercado eu faço melhor. Por exemplo. Pô, deixa o cara fazer o supermercado errado. Mulher é um bicho chato. Deixa fazer errado. Deixa trazer errado. Mas... Mulher é um bicho chato, porque além de querer que a pessoa faça, quer que a pessoa seja ela. E não é. Ai, não vai vestir a criança porque vai vestir tudo errado e eu vou ter que... Qual o problema? A criança vai morrer se ela sair mais ou menos vestida? Então, isso também é uma coisa que eu acho que é o amadurecimento que traz. Sim. Talvez a gente não ouça esse eu te amo, resolva tudo, que eu resolvo tudo, né? Que é o nosso eu te amo. Porque a gente não deixou. E assim, e eu falo isso porque eu fiz isso. Hoje eu não faço mais. Uhum. Hoje eu faço questão de deixar a minha mala parada para a pessoa pegar. Uhum. Né? Assim, porque eu vi que como mulher... Eu quero ser tratada como mulher. Sim. Minha profissão não tem nada a ver com o meu relacionamento. Uhum. Minha profissão não tem nada a ver com o meu relacionamento. E não tem nada a ver mesmo, né? Porque é outra seara, é um mercado... a maioria dos mercados é muito masculino, o nosso ainda mais. Então, não tem nada a ver. Agora, hoje eu sei, hoje, depois de muito tempo, que eu tenho que deixar a mala parada ali para ela ser pega por quem esteja comigo. Antes não. Antes eu pegava a minha, a dele, a dona dos filhos ainda. Sabe? Sim. Para andar mais rápido, para a coisa fluir, para não sei o quê, para... Gente, bobagem. Aquela coisa de você tá desmontando o acampamento de férias e o cara tá deitado na rede. Você botando tudo no porta-malas. Sabe? E aí depois você... 12. Mas você ouve isso depois... Né? Você ouve, assim, a gente cria monstros, eu falo, a gente cria... Sim, também. A gente cria... Então, pelo amor... Aí vamos voltar, não vamos só reclamar, não, senão vai ficar uma lamentação danada, né? Mas eu tô acabando de falar, assim, nós somos chatas. A gente tem que tomar cuidado com o que faz. A gente tá numa construção de relações diferentes. E Todo assim, mundo tem que ter consciência. São relações
que nunca houveram. Vamos lá, vamos botar um pouquinho de esperança nessa história. Eu enxergo como uma grande possibilidade de dar certo os relacionamentos que já começam entre duas pessoas maduras. Sim. Eles têm muito, muito, muito mais chance de dar certo do que aqueles que são construídos quando muito jovens. E é difícil, igual aquela amiga nossa de ontem, um casal que cresce junto e que cresce dividindo, passando perrengue, aprendendo, conversando. Acho lindo isso na minha irmã e no marido dela. Eles vivem muito bem. Mas é uma construção, assim, que sem muito, 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 muito diálogo e sem os dois entenderem que ninguém tá certo toda vez e que os dois estão vendo cada um do seu ponto de vista e que provavelmente nenhum dos dois reflete a verdade absoluta, sem isso não vai. E aí diálogo é um negócio porque tem aquela coisa da DR. Eu odeio DR, não gosto de discutir a relação. Mas se os pequenos pontos das pequenas coisas forem tratados em conversas normais, as DRs ficam para quase nunca, eu acho. E eu acho que a gente, igual eu tô falando, a gente tem que construir, as pessoas têm que desmistificar o que existe aí. Porque a gente é uma geração que nunca existiu. É uma geração que nunca existiu. De mulheres 40 mais, que ainda dá pro gasto. Ainda dá pro gasto. Olha, eu vou cortar essa parte. Gente, a gente escuta isso o tempo todo. Nossa, dá um caldo. Dá um caldo ainda, dá pro gasto, meu Deus. E que tá feliz. Sim. Gente, e tem do outro lado lá um tanto de cara que tá feliz também. Que tá feliz, E que já não é por necessidade. É só uma relação, é pra ser legal pra todo mundo. Mas aí tem um ponto que aí essas duas pessoas acham que a coisa vai ser perfeita porque você tá no momento perfeito e não vai ser perfeita. E não vai ser perfeita de jeito nenhum, porque são duas pessoas. Nunca em relação vai ser perfeita. São duas pessoas muito diferentes, né? Apesar de que eu acho que a gente tem que procurar pessoas mais iguais a gente. Por quê? Porque os opostos se atraem, sim, pela curiosidade, por tentar entender o universo do outro, mas o que mantém relacionamento é afinidade. São coisas em comum que sustentam o dia a dia. E eu acho que quando você falou do negócio da conversa, né? É isso, é assim, eu não sou perfeita, você não é perfeito, nós somos de uma geração de relacionamento que nunca existiu, então ela vai ter que ser construída, né? Sim. Todo mundo já vem com uma bagagem, já vem com filhos, do outro lado também, cada um com as suas experiências, mas vamos fazer combinados? Eu vou ter meus momentos muito eufóricos, eu vou ter meus momentos que não estão bons, eu vou precisar de você para me acolher, né? Eu vou acolher você, né? A gente vai ter desafios financeiros, a gente vai ter desafios emocionais, a gente vai ter desafios com os nossos filhos, com os nossos netos. Teremos problemas de saúde. Então, assim, o seu filho foi criado de um jeito, o meu foi criado do outro. Então, assim, eu acho que essa conversa dessa relação do 40 mais, ela tem que existir para a coisa dar certo. Porque senão sonhar com a princesa e o príncipe, só porque você é mais maduro, já entende mais as coisas, já se deu, né, já tá num momento melhor, o outro também, etc. Não é relação perfeita, é relação com até muito mais elementos para serem resolvidos. Exatamente. Mas aí aquela coisa assim, se ficar na cabeça que até por se tratar de um homem e uma mulher, né? O homem normalmente tem mais dificuldade, não gosta muito de falar dos próprios sentimentos, de como se sente a respeito das coisas. Então, isso precisa ser respeitado. Sim. Mas esse cara precisa entender que de vez em quando ele precisa falar, né? E a mulher tende a falar mais, a expor mais, a requerer mais emocionalmente e precisa entender que é assim e que de vez em quando
essa mulher vai ter que dar uma segurada na onda também, que Total. não dá, porque enche a paciência do outro que não alcança aquilo ali, porque é diferente dele, né? Então, é entender um pouco, assim, quanto aquilo que o outro me encanta e é suficiente para mim e é complementar. Porque, no fim das contas, quando você tem do outro lado alguém dizendo sim, senhor, sim, senhora, o tempo todo, acaba toda a graça, porque é você lidando com você de novo o tempo todo. E aí... Mas é isso que a gente faz quando a gente quer que o outro concorde o tempo todo. Concorde comigo o tempo todo, pense como eu, me dê respostas iguais. Tem um cara brilhante, inteligentíssimo que eu conheço, e que ele contando... uma pessoa com quem eu convivo em razão do trabalho e contando como é que ele usa o ChatGPT para ajudar nas questões do dia a dia do trabalho. E aí faz isso, faz aquilo. E eu, de repente, percebi que ele concordava comigo em tudo e que tudo que vinha, eu achava perfeito, eu achava maravilhoso, eu achava que estava ótimo. Mas por quê? Porque aí aprendeu a me dar soluções pensando como eu. E aí agora... Depois que fazemos esse ciclo pensando como eu, coisas que talvez eu não teria pensado, mas que são da minha linha, eu, de repente, falo, agora me contrarie, discorde de mim. Discuta comigo, traga outro ponto de vista. E eu, que já achava brilhante, eu achei brilhante vezes 3, porque é de uma inteligência emocional muito grande você saber o quanto que é rica a opinião do outro, que às vezes não concorda com você e que às vezes nenhum dos dois tem razão com relação a determinado assunto. É a sua opinião, a minha opinião, é o que eu gosto, é o que você gosta, e tem outras 1000 possibilidades, e ninguém tá certo e ninguém tá errado. Mas que é rico, que a troca é muito rica. E entre amigas a gente consegue fazer isso muito bem. Muito, muito bem. E eu fico pensando assim, sabe? Na minha idade eu já vejo, né, as pessoas da geração dos meus pais, etc., dos meus tios, que estão em casamentos, né, há 40 anos, 50 anos, etc., fazendo constatações que eu paro para refletir muito e às vezes penso que essa aposentadoria minha tem que acabar mesmo, sabe? Emocional. Porque... Eu sou mais convicta. Você não tá convicta de verdade, eu acho. Porque... Que bom! Não, mas às vezes eu penso porque... E eu não perco a esperança, porque às vezes é um pouco mais pra frente, não é agora. Entendo. Porque, principalmente eu vejo de homens de 70, 75 anos que são casados e que são muito próximos, que eu vi, né, passarem a vida juntos com pessoas muito próximas a mim, chegarem e falarem como foi bom a gente ter ficado junto, com todos os problemas que a gente tem. Eu escuto isso muito também. Como foi bom sim. ter ficado junto com todos os problemas que a gente tem. É claro que há problemas que não são suportáveis e é isso mesmo. E eles são pouquíssimos, ao meu ver. Mas assim, eu acho que estar com alguém na maturidade, né, eu acho que traz benefícios para nossa vida muito grandes, né? Então, assim, tá difícil, né? A gente fica cada vez mais aposentada por estar desanimada. Sim, a verdade é essa, né? E a gente é tão feliz também sendo aposentada, né? O problema é esse. Porque a questão é essa. Não é um problema, graças a Deus, mas é. É um Deus me livre, mas quem me dera o tempo inteiro. Assim, por quê? Porque tem que ser alguém que traga um plus. Alguma coisa na minha vida tem que ser um pouquinho melhor do que ela é eu estando sozinha. Chegou alguém. Essa pessoa não basta só ela movimentar as coisas. Ela precisa melhorar a minha vida 2 dedinhos, que seja. Porque senão, pra quê? É como eu penso.
Não, a vida do aposentado emocional é muito boa, gente. É muito É boa. verdade. É muito boa. Me ocorreu uma coisa no dia desse. Peraí, não, antes que eu esqueça, porque vou ali, volto aqui e esqueço. Os 3 pontos, isso é opinião minha, da minha vivência. Eu acho que são 3 coisas que são inegociáveis. Uma é você não poder confiar na pessoa com quem você está. Quebra de confiança é um negócio gravíssimo. Outra é violência. E a outra é quando, assim, por anos e anos e anos e anos e anos, só um rema. Porque existem períodos nos melhores relacionamentos, isso eu falo para os meus filhos, nos melhores relacionamentos, existem períodos em que um só rema porque o outro não está conseguindo ou não está querendo. Tudo bem, desde que seja um período, Sim, um sim. momento, uma situação, né? Mas você, por anos a fio, só você remar, e o tempo todo você falando pro outro, por favor, rema comigo, vem cá, E, vamos, e o outro falando, se vira, isso é um e problema Roberta, seu. eu acho Não que dá. Para mim são esses 3 pontos, assim, que não dá. e me veio uma coisa aqui também que às vezes eu acho que acontece, sabe? Como a gente está num momento bacana da vida, muitas vezes a outra pessoa acha que que a gente não vai querer admirar a outra pessoa, porque a gente se acha muito, tá? Eu já ouvi muito essa palavra. Gente, Tá? É o contrário, pelo amor de Deus. Uhum. Sabe, eu quero admirar pra caramba. Eu quero muito E admirar. sabendo quanto custa ser alguém, É, nós admiramos mais ainda quem é autoridade naquilo que faz, seja o que for. gente, Quem é bom e fala com brilho no olho, assim, eu fico besta, assim, ó, calada, às vezes segura a boca várias vezes, que a boca vai ficando aberta, vendo alguém falar com paixão daquilo que faz super bem. não, gente, É maravilhoso admirar. O cara pode ser feio. que o cara fala uma coisa que aquilo faz sentido pra você, que você vê que o cara, ele tem uma trajetória, ele tem uma linha de pensamento, ou sei lá o quê, entendeu? Que o cara que te gera uma admiração qualquer, pra gente que sabe o quão é difícil chegar em alguns lugares, estar com algumas pessoas, ou conquistar algumas coisas. Eu não falo nem financeiramente, não. Estou falando assim, conquistar projetos, chegar no fim de um projeto e tal, etc. Ser uma autoridade naquela área, naquele assunto. Nossa, você fala, gente... Conseguir o respeito do mercado, qualquer que seja, assim, do mercado de artes plásticas ou do mercado financeiro. Do mesmo jeito que você fala assim, nossa, que coisa sensacional. A gente tem essa capacidade, a gente tem essa... Eu acho que nem a capacidade, a gente quer um isso. deslumbramento, né? É uma coisa mágica, é legal demais. Então, assim, não é porque estamos assim, porque amanhã eu posso não estar assim, posso estar deprimida, eu posso me fuder em alguma coisa que eu tô fazendo, entendeu? Eu posso dar alguma coisa errada e tal, não sei o quê. Posso ter um problema com a minha filha muito sério, enfim, problemas da vida, um problema de saúde, etc. Mas eu quero ter alguém para admirar. Eu não acredito em amor sem admiração. O único amor que não passa por admiração, que eu admito e conheço, que eu acredito que seja real, é o amor por um filho. Esse não passa por admiração. Todos os outros passam necessariamente por admiração. Em um relacionamento amoroso, mais do que todos.
Acabou a admiração, acaba o amor. Imediatamente. É impossível. E isso a gente tá falando numa visão feminina, né? Né? Então, assim, pro homem pode ser completamente diferente, né? A gente não tá na cabeça do homem para saber. Mas que os homens saibam, né? Não é porque nós podemos ser mulheres admiráveis que a gente não quer admirar muito mais ainda, né? Eu adoraria ter um homem gigante ao meu lado, gigantesco, e eu jamais competiria com ele. Deus me livre, eu só quero fazer o meu, entendeu? E assim, achar... Gente, que orgulho você andar com um cara que é foda, um cara que é bom, um cara que é seguro. Seguro. Porque aí entra o outro nosso probleminha, né? Que é o nosso probleminha de... Que os nossos trabalhos têm em comum, que é... Além de estar no universo muito masculino que já falamos, é a questão, por exemplo, das viagens a trabalho. E aí a questão da confiança e os ciúmes e tudo que vem com isso junto, assim, também é complicadíssimo. Então, você estar com um cara seguro em todos os aspectos, um cara que sabe quem ele é, e que sabe por que é que você está ali, que sabe o que vocês têm, ele não vai chegar um dia para você e falar, então, fulano me perguntou por que eu não fui lá checar o que você estava fazendo no congresso, por que eu não cheguei de surpresa, sabe? E não vai ficar infernizando, não vai ficar incomodado porque tem homens ali, é o seu trabalho, vai fazer o quê? Não, e é legal que o outro faça também. Sim, porque aí é isso. Aí, quem vive esse mundo de cá tem obrigação, tem dever de ser leve do lado de lá com relação a isso. Sim. Tem obrigação. Não, Roberta, pra mim, assim, se eu sentir um ciúme anormal, não tem relação mais. Não tem. Não tem. Coisas pessoais, entendeu? Então, eu tenho uma doencinha. Tem 2 profissões, não vou falar quais, mas tem 2 profissões que eu não bancaria. Eu não bancaria ser a mulher do cara. 2, porque eu seria doente, eu já sei disso. Que são 2 áreas de atuação que, assim, pra mim, Deus me livre, eu não tenho autoestima suficiente pra bancar. Então, assim, as investidas que esse cara sofre. E aí, não é, às vezes, por desconfiança dele, mas por saber o tanto de assédio me deixaria tão incomodada que eu incomodaria a vida dele. E eu não acho isso justo. Então, não bancaria. Eu não bancaria. Faz muito sentido. E eu sei, eu preciso me conhecer para saber que eu não tenho autoestima para encarar isso. Então, nem invento. Mas faz muito sentido. Isso é uma consciência que você tem. É uma consciência que a gente tem que ter também. Que a gente precisa ter. Então, aqui eu não mexo. Né? Aqui eu não aguento. Né? Aqui eu não aguento. Não sei brincar disso, não vou. Não vou. Mas vamos falar assim, numa temperatura normal, né? E tal, profissões que não sejam essas, né? Essas servem para um monte de gente. Elas não servem para mim, mas é a minha doencinha. E eu sei disso. Você tem que... Eu falo assim, não porque eu seja uma pessoa ciumenta, pelo contrário, eu não sou uma pessoa ciumenta. Mas quando eu sentir ciúmes, é porque alguma quebra já houve. E aí a quebra o vaso não cola mais. O remendo tá lá, né? O remendo tá lá. Então, aí me dão gatilhos que aí já foi, já não tem mais nada que supere, já não tem admiração, já não tem nada, né? Então, assim, mas eu também acho muito legal quando o meu parceiro tá fazendo as coisas dele, que for lá no Japão, entendeu? Que for em qualquer lugar. E se ele não me ligar, beleza, eu não posso te ligar porque hoje eu vou jantar com fulano, com ciclano e tal, e não tem jeito de ligar, e aí, ok, entendeu? A vida é assim, e tudo bem. E eu fico impressionada como as pessoas, elas confundem as coisas. A gente tá nesse meio em que a gente quer também ter essa leveza, que o outro tem essa leveza com o que a gente vive, e a gente sabe, né, Roberta? Quando você tá com alguém, pelo menos você não olha pra ninguém. Não. Você não olha pra ninguém. Não. Cega, surda e boba. Não enxergo. Não enxergo. Não sou capaz de enxergar. Eu também penso que a pessoa vai ser assim, sabe? O dia que eu achar que não é, acabou. Né? Acabou. A única vez que eu procurei, eu achei.
A única. Não é possível. A única. É. E foi uma situação, assim, muito triste. De uma quebra de confiança, assim, muito grave. E é interessante porque teve traição, traição aquela coisa, tinha outra mulher, houve um caso, tinha uma infidelidade nesse modelo que todo mundo só considera infidelidade isso? Não sei. Mas como assim? Você terminou sem saber. Como assim? Então, eu falo, gente, mas foi uma quebra de confiança lá atrás, numa coisa tão mais básica, que o que é que deu lá no final pra mim é indiferente, porque a pessoa fala, e eu não acredito no que ela fala. Eu não confio mais da pessoa dizer pra mim, vou ali. Eu não sei se ela vai ali mesmo. Então, aí E cê- eu não vou andar atrás, eu me recuso. Dessa vez eu procurei e achei, porque assim, uma terceira pessoa das relações dessa pessoa me esfregou um negócio na cara de um jeito tão. Não tinha jeito de eu não lidar com isso. Não tinha jeito. Aí eu falei, espera aí, eu vou olhar uma coisa. E achei. E achei uma coisa que era uma quebra de confiança grande. Eu tinha como investigar e ver se eu acharia o o desdobramento. finalmente. O desdobramento das histórias todas. Mas eu não precisava disso. É. Porque a partir daquele momento, aquela pessoa era qualquer coisa. Menos alguém com quem eu quisesse me relacionar dessa forma, porque eu me recuso a ter que vigiar o outro. Não, eu O também. outro não precisa me vigiar. Mas eu não vou vigiar o outro. Eu Não. acho minúsculo. Eu não vou fazer É isso. dolorido. É muito dolorido. Dói. Eu já tive que fazer isso, dói demais. Dói demais. É muito. Tem até gosto, é até azedo. Assim. Imagina. Não, então assim, não. Já pirou um pouquinho a cabecinha aqui, não tem problema, cada um segue a sua vida e tal, não sei lá, e pronto. Uhum. E eu volto mais uma vez a ser uma entusiasta de que a gente tem que tentar ter relacionamentos maduros. Sim, sim. Ó, mas vamos lá. É. Você não é aposentada coisa nenhuma. Ela não é, eu que sou. Sou. Aposentadas emocionais. Aberta a um relacionamento legal? Sim. Eu, desde que não haja nenhuma expectativa de viver junto de forma nenhuma, de dividir o mesmo teto, que isso é uma coisa resolvida pra mim. Não quero que tenha relação com os meus filhos. Por longos anos. Se servir. Sapiosexuais. Totalmente. Não somos mulheres guerreiras, xenas, que querem ficar batalhando um negócio que... Gente, você vive uma guerra, você não vive um Não negócio queremos legal. ser as mulheres empreiteiras. Só chegar nos empreiteiros. Queremos ser mulheres femininas, não queremos ser os homens da relação e não queremos ser a bendita mulher empreiteira. Não serve mais. Às vezes a menina nova, ela tem tempo para ser empreiteira. Eu não tenho mais, né? Aquela que vai o quê? Construir, ela vai Construir pegar... um homem do nada. Ele tem esse copo aqui de água, mas eu quero que ele vire isso com essa garrafa aqui. Mas eu vou trabalhar para isso tudo virar isso aqui. Isso, o sujeito é imaturo, o sujeito é problemático, ele é encrenqueiro, ele briga na rua, ele diz, ai, mas ele é tão bom pra mim. Nós vamos falar do funil agora. E aí, essa coisa do, peraí, vamos pegar a partir disso aqui que eu gosto nele, que é isso aqui, e vamos construir um cara. Hoje, nem na planta, nem pensar também. Eu pegar. Não, nem na planta, em construção, ele mesmo construindo, eu não quero, porque eu estou velha para isso. Aí é questão de idade mesmo. Não dá mais, não tem mais esse tempo. Eu pegar para construir, para ser empreiteira nem morta. O acabado ainda não me serve. Porque eu quero fazer umas coisas legais a partir de agora. Para mim, agora, ter uma companhia tem que servir para fazer coisas legais juntos.
tanto quanto possível, óbvio, mas eu quero decorado. Decorado. Se eu quiser, eu mudo essa pecinha ou aquela ali, assim, de comum acordo. Olha, o que você acha? Trouxemos de viagem essa escultura. Onde podemos colocar essa escultura? Entendeu? Mas já tá decorado. Se eu quiser morar do jeitinho que tá lá, e o ideal é que eu queira. O ideal é que você olhe pro outro e ele sirva como ele é. Qualidades e defeitos. Porque eu não sou uma princesa encantada. Eu não tenho só beleza pra oferecer de jeito nenhum, aliás. Não quer dizer que é perfeito, né? Não. E aí é que tá. Eu aprendi a elencar agora os defeitos que me servem. Aqueles que eu consigo Essa é boa tolerar. de fazer listinha. Isso é boa de fazer listinha. Porque tem que ter. Tem que boa ter dica. listinha do que você não tolera absolutamente e do que pra você que é defeito, mas ok. Sabe? Ai, o cara é meio ranzinza de vez em quando. Te serve. Ou, sei lá, pra mim, uma coisa assim, o cara é pão duro. Nossa senhora, eu não suporto conviver com gente muquirana. Não só homem, ninguém. Gente muquirana, eles têm um jeito de pensar. Dividir a conta e contar o centavo, né? Mesquinho demais. Eu não dou conta. Não é dividir a conta, é dividir a conta e contar os centavos, eu nem tô falando de nada. É que isso, quando a pessoa é mesquinha, ela é mesquinha com tudo. Então é triste, não é? Ela conta os minutos do tempo, assim, que foi gasto com isso e não com aquilo. Ela divide a atenção de forma que precise ser milimetricamente. Gente, você cria filhos diferentes, de temperamentos diferentes, de forma diferente, porque um precisa de uma coisa e o outro precisa de outra. No fim das contas, todo mundo tem que estar equilibrado ali, mas é tratando desigualmente que você consegue equalizar as coisas. Aquele também que viaja com tudo de horário marcado, né? Também não dá, não, né? Dá uma preguicinha, né? Dá. 8 horas nós vamos acordar e tomar café. Parece que você tá na excursão. Não. Porque a gente tem que visitar isso aqui. Não, eu quero visitar e ficar só nesse... se tá lá longe e aqui tá ótimo, e lá longe eu tô vendo, tá ótimo. E se a gente desviou e ficou bom... Tá bom, tá ótimo. Mas tem essa coisa algumas incompatibilidades não podem existir. E a gente precisa parar de passar por cima e fechar os olhos, porque os sinais estão ali normalmente. Se um odeia sair e o outro ama sair, tá claro que é um relacionamento que não vai. Ele não vai. E aí entra a história do funil. Eu queria muito poder dar os créditos, poder dar o crédito à mulher que eu ouvi falando isso. Foi um vídeo que eu assisti, sei lá, já tem alguns anos. Uma hora eu vou achar e vou dizer quem foi, mas eu achei brilhante. Era um vídeo curto em que ela dizia assim, que a mulher é funil in e o homem é funil out. A mulher tá o tempo todo passando pano, passando por cima e falando... Nossa, ele é tão ciumento. Mas ele também... Mas ele é tão cuidadoso, vai. Aí põe no funil. Isso, joga pra dentro. Porque, né? Ele é muito feio, mas ele é tão charmoso. Ele é tão gentil, bota pra dentro. E o homem é o contrário, é funil out. Pra tentar não se relacionar de jeito nenhum, normalmente é o seguinte. Essa mulher é tão gente boa, ela é batalhadora, ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo. Ai, mas ela tem um filho. Fora. Essa mulher, ela é super companheira, ela é divorciada, ela trabalha, ela não sei o quê. Mas ela não cozinha. São coisas assim, dá o check em 11 itens, no 12º não deu, fora do funil. Me lembra um filme que eu não lembro mais, que as pessoas elas olhavam pro corpo e enxergavam diferente, da Gwyneth Paltrow, sei lá, mega antigo. E que pro cara mulher nenhuma servia, e ele tinha um rabinho. Então, normalmente, era o finalzinho da coluna, né, enfim. Mas, assim... E isso diz muito mais sobre quem bota o defeito do que sobre o outro. Normalmente, que é excessivamente ciumento, não é digno de confiança. Total. Não. Porque é a partir de você mesmo que você julga o outro normalmente. E
sei lá. O funil, ele tá aí. Não é todo mundo que age com funil, mas eu acho que o certo era ninguém ser tão in, nem ninguém ser tão out. E a gente parar de fingir não ver os sinais. Porque também quando você já está dentro de um relacionamento com muita coisa em jogo, com muita coisa construída, a decisão de sair, ela é muito complicada, ela é muito dolorosa, ela às vezes não é da noite pro dia, você precisa pensar um monte de coisas, vai impactar um monte de coisas, são outras vidas que, especialmente para quem tem filho, para quando isso é um casamento que envolve filhos, aí a coisa às vezes se estende muito. Aí é claro que tem gente que depende financeiramente, tem gente que depende emocionalmente, tem gente que só está por situação social e acha que isso é válido e fica só por isso. Eu convivo com muitos homens e escuto os homens o tempo todo, porque eu aperto eles pra contar, porque como eu sou um cara, eu arranco as coisas deles muitas vezes. Você é atrevidinha, né, Roma? Gente, eu gosto muito de perguntar essas coisas, eu gosto de entender a cabeça das pessoas. Eu queria ser mais perguntadora, igual você é, pra tirar mais coisas das pessoas, mas eu sou mais tímida pra isso. Oh, meu Deus, eu sou meio cara de pau nesse sentido. E aí, eu escuto muito, assim, direto e reto. A maioria dos homens não sai de um casamento. As pessoas acham normalmente que é por causa da satisfação social que as mulheres gostam de dar, né? O homem não sai por causa de divisão de patrimônio. Ponto. Ou o rolê da guarda dos filhos. Que ele vai ter que lidar com aqueles filhos de alguma forma, sem aquela estrutura ali. Ele precisa ter uma estrutura, ele precisa dar conta de lidar com... não, fica onde eu tô. Eu aguento e vou ter uma vida paralela aqui. Um relacionamento insuportável, aquele exemplo para os filhos horroroso, de uma casa num silêncio absurdo, ou que as pessoas se odeiam e eles saem, os filhos muitas vezes replicando aquilo como normal, mas os homens ficam... Você pode ver que quanto menos as pessoas têm em jogo, quanto menos patrimônio, mais as pessoas se desligam rápido. O certo não seria esse, né? Seria, de fato, batalho pela família. Mas beleza, batalhar pela família, peraí, vamos resolver as coisas. E eu, embora eu tenha uma história que saiu do ideal e do sonho, e eu ainda gostaria que tivesse sido o padrão, eu não levanto bandeira de que tem que ser diferente disso. Pelo contrário, eu acho que dentro do possível, pai e mãe juntos e criando os filhos juntos são o formato ideal, é o formato ideal, né? E eu falo muito isso para os meus meninos, eu falo, e tem que ter muita batalha, tem que ter muita tentativa, e tem que ter muita conversa, e tem que ter muito... Tem que tentar. Eu acho que isso que a gente passou, a gente tem que passar para os filhos, né? E não o trauma que a gente viveu. Eu penso muito nisso, sabe? Eu converso muito, né? Tenho uma filha de 28 anos e ela tem os pensamentos românticos e padrões dela, igual todo mundo tem nessa idade e tudo, né? Mas eu acho que o principal é você falar assim, não é o cara que você vai estar, não é a paixão que você vai ter, e que tem que ter também, né? Não é o amor que tem que ter também, tudo, mas é o parceiro que você tem que ter. Você tem que olhar o parceiro que você tem que ter. E você tem que ter um parceiro para você ter uma família. A decisão mais importante que você toma na vida é com quem eu vou dividir a vida. Então, assim, não é isso eu vou repetir aqui várias vezes. Porque... O nosso trauma não pode servir como alguma coisa que seja replicada, né? Ele tem que servir de ensinamento. Sim. Ensinamento. Pô, o caso com 19 anos. Olha o tanto de bobagem que eu fiz. Não é de ter casado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, o tanto de bobagem que eu fiz no meu casamento, o tanto de bobagem que eu fiz na minha vida, né? Isso tem que servir de ensinamento, isso não tem que servir de trauma, né? Então, assim, eu acredito, eu acho... Assim, por isso que eu falo, eu ainda acredito no relacionamento um pouco mais pra frente, que eu acho que os homens vão estar mais calmos, apesar da gente acalmar antes, eles acalmam depois, um pouco depois. Então, claro. Mas eu acredito muito nesse
na construção da família. E aí eu acho que passa por umas coisas, a gente poderia fazer 1000 episódios sobre isso, né? Que é essa construção dessas premissas de família dentro da sua família, que são Qual a família que valores. serve? É, O que é considerado família para você? Assim, quais são as bases, né, de uma família bacana? exatamente. Olha aqui. E perseguir isso E falar assim, como meta. tipo, eu falo, gente, tem que ter escola de casamento. Quem abrisse escola de casamento? Você já falou isso várias vezes, deveria fazer, você vai ficar rica, eu acho. Porque... E não é porque o meu casamento não deu certo, não. É justamente, talvez por isso que eu tenho tanta experiência, né? Mas não me atrevo a isso de jeito nenhum. Mas os nossos filhos, eles têm que saber da gente o que é muito positivo e muito válido num casamento. Porque o casamento é a base do mundo, gente. Uhum. A família é a base do mundo. Sim. Senão o mundo vai acabar. E quem fala contra a família... Ai, não consigo. Não, também não consigo, não. Justificar alguém que fala contra a família. Eu sou careta nesse ponto. Eu sou caretaça nesse ponto, assim. Agora, sobre sentir ou não sentir. Que, assim, eu gostaria de ficar aqui até depois de amanhã, mas nós precisamos acabar. Tem só mais um ponto, assim, que... Ainda que aposentada, me aconteceu uma coisa, uns meses atrás. Do nada, eu senti uma coisa, depois de muito tempo. E sabe quando você emociona pesadíssimo? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu desesperei, sabe? Sabe quando você... Eu não sabia o que fazer. Eu dei uma travada e eu fugi, literalmente, geograficamente. E depois eu entendi que não... E assim, o que é que virou depois? Nada. Porque também foi muito legal, e só a maturidade mostra isso, que o potencial eu tenho de sentir. Então, embora eu seja aposentada hoje, eu sou aposentada por decisão. Porque eu achava que eu não era mais capaz de sentir. E eu acho que esse episódio veio pra me dizer, você é assim, quer ver? Quer ver que eu te pego? E foi tão legal. E até hoje eu sou deslumbrada com isso, com a minha capacidade de sentir. E ela não diz respeito ao outro, ela diz a minha capacidade, ela diz respeito à minha capacidade de sentir, de me emocionar. E de se algum dia eu quisesse construir alguma coisa, eu poderia. Do sonhar, né? Eu acho que isso é a vida, né? A gente tem... Até o projeto de estar com alguém é um projeto de vida, né? Não acho que tem que ser para todo mundo. Hoje eu não tenho vontade nenhuma. Mas assim, é como você disse, né? Assim, nenhuma de nós, e ninguém deveria ter um compromisso com aquilo que pensa ou que diz eterno, porque a gente muda tanto o tempo todo. Isso não pode ser que um dia seja diferente disso. Ok. Talvez eu vou assistir isso aqui daqui 5 anos. Não, que bobajada, né? Assim... Tomara que não. Tomara que seja só uma coisinha ou outra. Mas assim, eu acho que essa e é difícil, né? Porque a gente fica numa situação, às vezes até um pouco muito confortável com o que a gente vive. É uma paz de cinzas, mas ainda assim é uma paz. É uma paz de cinzas, olha que... que termo, expressão interessante. Mórbida, mas ela é uma paz de cinzas mesmo. Mas assim, isso para quem... Agora, é porque eu peguei isso de algum lugar, tá? Que eu não lembro de onde. Mas assim, isso é sobre quem sonha e decide não se relacionar mais, e ela sente essa paz, mas é uma paz dos cemitérios, é uma paz de algo que morreu. Não é assim que eu me sinto. Uma vez que eu não tenho vontade, tá tudo certo para mim. Agora, se eu tivesse... eu acho que seria sofrido. E eu acho que não pode existir daquilo que a gente sonha. De jeito nenhum, seja o que for. Você sonha, vai. Tenta de novo. Tenta construir a vida que te cabe. E quando a gente fala do aposentado emocional, é um período, né, que você está vivendo. É um período, assim, que ele é muito feliz. Ele é muito feliz, por isso você não quer sair dele. Porque
não existe esse desejo tão enorme de estar com alguém. Não existe, porque tem tanta coisa legal acontecendo. No meu caso, tem uma baita dose de falta de fé mesmo, assim, de crer que assim, não existe isso pra mim. Eu introjetei isso, assim, não existe isso pra mim. E peraí, vamos construir uma vida que seja super legal sem isso, porque isso não existe pra mim, eu não fui feita pra isso. Mas será que não é porque não existe um relacionamento que você projetou, ele não vai existir mais? Não é. Não é sobre receita, tem uma vida. Mas não sei, acho que não é, e assim, a vida ficou muito boa a ponto de eu não querer mais tentar. Não quero não. Parece que eu não tenho, hoje eu não tenho vontade, ponto, não tenho vontade. Se amanhã eu tiver, eu sou a mesma pessoa que vai olhar pra essa câmera e vai falar, então, agora eu quero. Mas não é isso, eu não tenho vergonha de voltar atrás. Com nada, eu tenho uma prima que ri da minha cara, da pessoa que dava vômito quando olhava pra um cachorro, começou a catar cachorro na rua, assim, ela fala, é o apocalipse, entendeu? E eu mudo de opinião, não tem problema. E eu pago o preço de mudar, que bom que a gente de voltar atrás, tem problema. Não tem. Eu acho que é isso mesmo. Orgulho é uma coisa besta, é só a gente que sofre. Eu ouvi, até não sei, eu tava lendo alguma coisa cristã até, que bateu muito forte em mim, que um dos piores defeitos que a gente pode ter é o orgulho. E porque ele bloqueia coisas demais na sua vida. Tudo. E eu repensei muita coisa em que eu sou muito orgulhosa. Não é à toa que é um dos grandes pecados, né? O orgulho. Então, assim, isso mexeu tanto comigo e fez tanto sentido em tantas coisas da minha vida, sabe? Mas também não me deixou de me posicionar em coisas que aquilo ali, eu já tenho tanta certeza que não é nem questão de orgulho, é outra coisa, é outro caminho, né? Mas realmente a gente ser orgulhoso é uma coisa que te bloqueia em vários aspectos. É uma bobagem, é a gente que perde, na verdade. É que nem quando você resolve não perdoar alguém. Você pode perdoar e deixar embora, graças a Deus, tchau, obrigado, não volte, você não achará as portas abertas. Mas eu te perdoo porque eu não quero lembrar de você mais, arrastar você pela vida. Sabe? Eu te perdoo porque o que você fez é seu, não é meu. Né? Então, gente, precisamos terminar. Senão, a produção vai ficar maluca. Raquel, muito obrigada. Mais uma vez. Não queria ficar falando até depois de amanhã. Como sempre. Foi tão rápido. Foi mesmo. Gente, e vou te falar, eu sou uma pessoa que pra estar aqui falando disso... Muito reservada, né? Eu sou muito reservada pra essas coisas. Então, eu sei o quanto eu te fiz sofrer. Mas foi ótimo, foi leve, Adorei. Foi na paz, assim, foi tranquilo, sabe? Assim, foi ótimo, adorei. Eu te agradeço pela confiança. E como eu falo sempre, se qualquer coisa que a gente tenha dito aqui, se servir para você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a sua vida, sobre como são as coisas, ainda que para tomar atitudes completamente diferentes ou opostas, mas se levar à reflexão, nós demos o check aí no objetivo de existir do Agora Elas. Então agora eu vou apresentar a Raquel Barcelos. Raquel, que é advogada e atua na área de urbanismo e negócios imobiliários, coordenadora de loteamentos da OAB Minas Gerais e apresentadora do podcast Jornada do Loteamento, dentre tantas outras coisas. Obrigada, foi um prazer, mais uma vez. E até logo! Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Beijo.